Queridos amigos, então vamos de mais um review aqui no canal Poptopia. Hoje nós vamos falar de X-Men e Quarteto Fantástico, um HQ que reúne as 4 edições da minissérie escrita pelo Chip Zdarsky com arte do Terry Dodson. É uma edição em 112 páginas, essas 112 páginas em capa cartão ao preço de R$ 22,90. É uma das últimas HQs do mês de fevereiro a chegar nas bancas, né? Nesta nós temos aqui as implicações de um desenvolvimento que a Marvel vem tentando fazer com o Franklin Richards já há algum tempo. O Quarteto Fantástico voltou neste encadernado lançado no ano passado, de 2019, no ano retrasado já, porque nós estamos em 2021, parece que foi ontem, né? E neste encadernado da fase do Dan Slott, a gente teve aí a volta do Quarteto Fantástico, que tinha ficado desaparecido desde aquela famosa saga do Jonathan Hickman, que foram as Guerras Secretas. Se você não leu e não sabe, ao final desse arco, onde o Doutor Destino era uma espécie de divindade que reconstruiu o multiverso da Marvel, os membros da família do Quarteto Fantástico saíram para explorar e fazer o que eles fazem de melhor, né? Que é explorar o cosmos e conhecer novos universos, novos planetas, onde a proposta seria dar um descanso para esses personagens. Eles ficaram bastante tempo fora de circulação, e o poder do Franklin Richards nessa fase ele foi desenvolvido a ponto dele se tornar um construtor de universos, né? Coisa que a gente já tinha visto lá atrás em Heróis Renascem, na época do Massacre. Então Jonathan Hickman pega isso e desenvolve com relação ao que vem acontecendo agora na cronologia dos X-Men e do Quarteto Fantástico em relação a Krakoa. Por quê? Porque Franklin é um dos poucos mutantes ômega que existem. E aí o Conselho Silencioso resolve que eles precisam entender o que está acontecendo com Franklin Richards. E o que está acontecendo é que os poderes do Franklin Richards vem diminuindo, vem se esgotando desde que ele voltou dessa jornada no multiverso com a sua família. Ou seja, ele está se tornando menos poderoso, e isso preocupa o Professor Xavier, preocupa o Magneto, preocupa todos os mutantes. Por quê? Porque hoje o mutante ômega ele é tratado como um recurso extremamente valioso para Krakoa. E é a partir daí que a gente tem algumas referências, né? Inclusive a edição número 1 de X-Men, quando o Ciclope encontra o Dentes de Sabre sendo capturado pelo Quarteto Fantástico após uma missão, e ele fala: mande um abraço para o Franklin Richards e diga que ele tem uma casa entre nós. E chegou a hora dos mutantes buscarem um dos seus mutantes mais poderosos. Então o que acontece? Os X-Men vêm até Nova York, vêm até a casa do Quarteto Fantástico, justamente para convidá-lo a se juntar aos seus irmãos em Krakoa. Aqui nós temos um gráfico que mostra um pouquinho melhor qual que é a situação dos mutantes, né? Então essas páginas em branco, essas bolinhas brancas aqui seriam uma bolinha para cada 50 mutantes. Hoje existem aproximadamente em Krakoa 200 mil mutantes. Fora de Krakoa seriam 10 mil e apenas 14 mutantes nível ômega, que seria essa representação bem pequenininha aqui. Então o que nós estaríamos vendo seria um Estado tentando interferir, né, o Estado político de Krakoa na vida de um cidadão, que seria o Franklin Richards. Mas aí, no meio disso, a gente tem uma família muito poderosa, que é a família do Quarteto Fantástico, e as conexões dela com o Doutor Destino e com a Lativéria complicam ainda mais a situação, né? Então, claro que a Marvel não ia deixar de perder a oportunidade de promover aí uma lutinha entre os heróis, uma discordância, algumas discussões éticas, mas no final o grande vilão acaba sendo realmente o Dr. Doom, e ele acaba, de certa forma, incentivando que os heróis trabalhem juntos. Mas assim, apesar de ser um tanto quanto previsível que isso iria acontecer, o roteiro do Chip Zdarsky ele não é tão raso quanto parece, pois
ele foca muito na personalidade do Franklin Richards, em querer, em tentar entender o que está acontecendo com ele, e mostrar que como adolescente ele se incomoda dos pais estarem resolvendo a situação sem consultá-lo. E isso provoca um desfecho bem perturbador, que é a atitude do professor Xavier em relação a Red Richards no final dessa edição. Xavier ele entende que Red Richards pode ser uma ameaça aos mutantes, uma ameaça a Krakoa, e ele toma uma atitude bastante questionável que contribui e vai contribuir muito mais no futuro para que algumas pessoas na comunidade de super-heróis já comecem a ver os X-Men não mais como heróis, mas como vilões em potencial por conta da postura que eles vêm tendo de superioridade em relação à humanidade. Então, essa é uma HQ que tem relação direta tanto com o relançamento, né, do Quarteto Fantástico, quanto relação direta como consequência de Guerras Secretas, que também foi escrita pelo Hickman durante toda a sua fase dos Vingadores, mas dialoga com os números iniciais da nova série dos X-Men. E falando em números iniciais da série dos X-Men, eu estou aqui também com X-Men 11, que é a última mensal a chegar nas bancas aí do mês de fevereiro, né? E essa daqui é uma revista que eu destacaria as duas últimas edições, que são edições assim bombásticas. As demais que continuam aqui, do Carrascos, por exemplo, ela dá um fechamento para um arco, mas que não vai ser necessariamente um fechamento, pois tem a ver com os poderes da Kitty Pryde e a forma do relacionamento dela com o Sebastian Shaw e o Clube do Inferno. Então isso daqui a gente vai ver desenrolar por bastante tempo ainda, né? Eu tinha comentado nas edições anteriores que eu tinha ficado com a impressão de que a letra na revista dos X-Men ela está muito pequena, e isso está prejudicando a leitura de quem tem dificuldade de visão. E alguns inscritos aí comentaram que também tiveram essa impressão. Eu acredito que a gente está vendo uma fase que é muito pautada nos diálogos. Você pega um balão desse aqui como o do Apocalipse, o diálogo ele é muito extenso e a quantidade de texto precisa reduzir o tamanho da fonte para caber no balão, e isso tem provocado aí uma dificuldade, né, para a gente aí que tem usa óculos e tudo mais. Eu mesmo tenho sofrido para ler, tenho preferido ler à luz do dia, né, e com a vista descansada, porque tem esse desafio a mais aí para ler X-Men, essa fase do Jonathan Hickman. A gente tem também a volta da equipe da Dynamite e do Globe, lá lidando com a família do Bico que estava sendo sequestrada e tudo o que acontece, mas é uma história que ela vai alternando com a história do Jonathan Hickman, né? Então, enquanto tem uma equipe de novos mutantes no espaço, tem essa equipe de novos mutantes na Terra, que é uma equipe mais low profile, né? Dynamite, Armadura, o Globe, Max Menon, e também conta o que está acontecendo com o Bico e com a Angel, que são personagens aí lá originados na fase do Morrison. As duas últimas edições é a edição da X-Force, mostrando ainda as consequências da investigação do assassinato do professor Xavier. Então, eles estão indo a fundo para tentar entender que ameaça é essa e quem está por trás de tudo isso que está acontecendo. A X-Force ela realmente atua como uma central de inteligência mutante, mas o Wolverine, o Quentin Quire e a Dominó é a resposta mais efetiva que os X-Men têm hoje para esse tipo de ameaça, e o Fera e a Sábia, com a Jean Grey, atuam como aqueles que ficam analisando dados e indicando o caminho para eles atacarem, né? Indicam os alvos, vamos dizer assim. Já na edição da Mística, a gente tem um vislumbre aqui, que é a edição de X-Men de verdade. Essa edição ela tem o roteiro ainda do Jonathan Hickman, mas a arte não é do Leinil Francis Yu. Então a gente tem aqui, na verdade, a Mística, ela jogando um pouco de luz sobre o que ela sabe de Krakoa e o que ela gostaria que Krakoa fosse para ela. Mas a gente tem aqui a perspectiva de alguém que tem interesses, e esses interesses têm relações com o passado, né? Quem vem acompanhando a série aí sabe que a Moira pediu que não tivesse mutantes que consigam ver o futuro na ilha,
E uma dessas mutantes que conseguem ver o futuro é a Sina, que era uma parceira e amiga da Moira, da Mística, e por conta disso a Mística está se rebelando contra os X-Men, coisa que é comum da natureza dela, né? Mas o que a gente percebe aqui é que o Jonathan Hickman ele vai buscando e plantando sementes lá na cronologia, lá no passado dos mutantes, e provavelmente a gente vai ver referências às sagas antigas, porque o que Sina falou aqui pode ter acontecido no passado e ele está só preparando o terreno para mostrar um pouco mais disso. Então, meus amigos, esses são 2 últimos gibis aí de fevereiro, os 2 últimos que chegaram na bancas, importantíssimo, vão ter duras consequências tanto para o Quarteto Fantástico quanto para os X-Men, essas edições. Falar de gibi é sempre bom, agora é a hora de vocês comentarem aí se vocês estão acompanhando, estão curtindo, se vão comprar esses HQs. Forte abraço e até a próxima.